Herói ou vilão? Isso é o que vocês vão descobrir agora. Olá, ladies and gentlemen! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitora Bela. Bem, hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais diferente do nosso habitual. Hoje a gente não vai falar de livros. A gente vai falar de uma pessoa, uma figura histórica, um líder histórico muito famoso que, na verdade, até inspirou diversos livros. Então, a gente vai estar meio que falando um pouquinho de livros sim. Mas, enfim, vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo no canal. Não esquece de fazer isso, vai ser muito importante para mim, vai me ajudar a crescer e para eu fazer mais vídeo para vocês. E também tem como você ativar o sininho aqui, que é a barra de notificação, para você saber quando eu enviar vídeos para vocês. E deixe seu like se você gostar, se você não gostar, comente que eu posso melhorar. Bem, vamos começar o vídeo? A gente vai começar falando de um líder histórico, como eu disse, e esse líder histórico foi um tanto polêmico, por isso que eu comecei o livro falando vilão ou herói. Porque, na verdade, algumas pessoas falam que ele foi tipo um Hitler da vida, outros falam que ele foi um herói necessário para a Revolução Francesa. Bem, é dele mesmo que eu tô falando, Napoleão Bonaparte. Ele nasceu no dia 15 de agosto de 1769 em Córcega, uma ilha francesa. E os seus pais eram descendentes de italiano, então ele tem um pouco de italiano, um pouco de francês. Dessa forma, quando ele era bem jovem, ele iniciou sua carreira, seus estudos em uma carreira militar e ele sofreu um pouco de preconceito pelos franceses, porque ele tinha um sotaque um pouco italiano por conta de seus pais e também seus pais, apesar de serem nobres, estavam falidos, então eles eram um pouco preconceituosos com ele. Mas logo isso passou, porque ele se mostrou um garoto muito inteligente, sabia muito de matemática e principalmente sabia muito de estratégia. Então as pessoas começaram a admirá-lo muito cedo. Enfim, para começar a falar de Napoleão Bonaparte, eu vou ter que citar um pouco da Revolução Francesa. Vocês viram um vídeo anterior sobre a Revolução Francesa, mas eu tenho que citar para vocês pegarem algumas partes. A Revolução Francesa, na época que estava acontecendo, Napoleão Bonaparte tinha acabado de se formar, então ele estava começando a exercer seu período militar. E vocês viram girondinos e jacobinos, né? Os jacobinos do lado esquerdo e os girondinos do lado direito. E o Napoleão Bonaparte, ele apoiava os jacobinos. Por isso, dessa forma, quando entrou no período do terror, não foi isso? O terror jacobino que estava tendo na época da Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte ele foi preso por um curto período de tempo por ele apoiar os jacobinos, ele ajudar nas causas e tudo mais. E como os jacobinos estavam naquela época sendo muito radicais, matando milhares de pessoas, Napoleão Bonaparte foi acusado como por ajudar os jacobinos mesmo, né, a matar, a população não estava gostando disso, então ele foi preso durante um pequeno período de tempo. Só que logo ele foi solto, porque as pessoas sabiam de tamanha inteligência estratégica que Napoleão tinha, então as pessoas precisavam dele para as guerras austríacas que estavam acontecendo. Eram muitas campanhas francesas, era a guerra contra os austríacos, como eu citei, as expedições militares no norte da África, no Egito. E a intenção era barrar o caminho para os ingleses, porque eles passavam pelo Egito, para ir para a Índia, onde tinha colônia na Ásia, dos ingleses. E Napoleão Bonaparte não gostava dos ingleses, então a intenção dele nessa guerra no Egito, de conquistar e expandir o território francês, era para impedir a passagem dos ingleses. E também estava tendo a guerra com a Áustria, né, por conta da Revolução Francesa que estava acontecendo no momento, que o rei, mataram o rei, eles não queriam que o poder absolutista caísse, eles queriam o rei no poder e mataram o rei, então estava tendo bastante guerras naquele momento. Então eles soltaram Napoleão Bonaparte e ele, por incrível que pareça, ele foi conseguindo a confiança do povo, porque ele foi ganhando as guerras, ele foi conseguindo o território, ele se deu muito bem nas expedições militares. Então a população estava completamente assim, apaixonada por Napoleão, eles estavam gostando muito de Napoleão. Estava todo mundo apoiando ele
Foi aí que vocês viram o final da Revolução Francesa, em 1789. Ele já era general francês por ganhar tantas guerras e ser tão bom no quesito militar dele. Ele já tinha se tornado general francês e aí que aconteceu o golpe 18 do Brumário. Aí, muita gente me pergunta, por que foi chamado golpe 18 de Brumário? Porque Brumário vem do francês brumaire, sei lá como é que fala em francês, que significa bruma. E bruma, eles caracterizaram isso porque foi na época do outono que aconteceu o golpe. E no outono tinham muitas brumas, então eles deram o nome de 18 do Brumário por conta disso. E o que foi o golpe do 18 do Brumário? A população apoiava Napoleão Bonaparte, assim como os militares apoiavam. Todo mundo, ele era muito querido entre todos. E as pessoas também não estavam gostando muito do governo dos girondinos. Então, ele, com o apoio da população e dos militares, ele conseguiu fazer esse golpe, tirar os girondinos do poder e entrar no poder. Só que, como a revolução tinha sido contra o absolutismo, ou seja, a concentração de um poder só na mão de uma pessoa, eles fizeram um consulado, que Napoleão era o primeiro cônsul e tinha mais 2 cônsuls. Só que esses cônsuls eram conhecidos como os fantoches, porque na verdade eles não tinham nenhum poder, eles estavam ali só para representar, para mostrar que o poder todo não está na mão do Napoleão, mas na verdade sempre esteve realmente na mão do Napoleão, foi praticamente uma ditadura ali. Mas eles não queriam mostrar isso, né, porque era revolução, radical, jacobinos e tudo mais. E aí com isso ele assumiu o poder e esse consulado ia durar durante 10 anos. E nesses 10 anos ele foi muito apoiado, ele fez muitas coisas boas para o povo, ele expandiu, porque a principal característica do Napoleão Bonaparte era expandir o território. O que ele mais queria fazer era conquistar a Europa, ele queria conquistar outros países, para que a França tivesse todos aos seus pés, basicamente. E ele foi conseguindo fazer isso. Ele ia em guerras e ele conquistava, e ele ganhava, então ele era muito querido pelo povo, todo mundo na França amava ele. E por conta disso, em 1804, Napoleão foi nomeado como o imperador da França. E aí ele ficaria imperador até a sua morte. E aí que ele começou a fazer as mudanças, as pessoas estavam simplesmente amando o governo dele, porque ele criou, né, o Código Civil Napoleônico. E ele realizou redistribuição de terras, que no caso, antes, vocês veem na Revolução Francesa que as terras ficavam todas com a nobreza, com o clero, que a burguesia não tinha terras, e o que ele vai fazer é redistribuir essas terras para os camponeses, para os burgueses principalmente, porque o governo dele foi muito caracterizado pela consolidação da burguesia. Porque a gente vê que na Revolução Francesa o poder estava nas mãos dos nobres, na verdade estava totalmente na mão dos reis, mas quem tinha privilégios eram os nobres e os clérigos. Os camponeses, os burgueses, a classe trabalhadora, ela não tinha nenhum benefício, nenhum privilégio. E Napoleão acaba com isso, por isso que ele ganha a simpatia do povo, porque ele tenta dar um pouco para cada um. Ele redistribui todas as terras que antes eram todas dos clérigos e dos nobres, ele redistribui. Ele consegue o apoio do clero e da nobreza, mas também consegue dos camponeses e dos burgueses, principalmente dos burgueses, porque o governo dele foi muito marcado por isso. Ele utilizou dos burgueses para o comércio, para que a França começasse a crescer, a inflação diminuiu, ele criou o Banco da França, ele reformou o sistema tributário, claro, né, controlando o processo de emissão de moedas e contendo a inflação com o banco que eu falei que ele criou na França, e principalmente ele incentivou a educação básica para os cidadãos, a primária, na população francesa, e também militarizou a educação secundária. Então, além disso, ele fortaleceu também indústrias, ajudou no comércio. A França cresceu, saiu daquela crise que ela estava na Revolução Francesa e foi melhorando, porque ele foi ajudando um pouco de cada um, entendeu? Então, ele foi um líder muito amado, muito aclamado por todos os cidadãos da França. E com isso ele foi se tornando forte, porque além desse código, porque foi chamado Código Civil Napoleônico, né, a nova Constituição, não foi chamado de Constituição, mas foi chamado de Código, porque foi uma nova Constituição na França, as leis mudaram, tudo mudou, inclusive todas essas reformas que ele fez na França são responsáveis pelos nossos direitos civis que a gente tem hoje, a maioria deles veio lá de Napoleão. E nessa história a gente vai ver um pouco também da independência do Brasil, porque como que o Napoleão tá ligado a isso, mas um pouco mais pra frente. Mas continuando,
O ponto é que, além dele ser aclamado pela população, ele ainda queria estender a França. Ele tinha política de expansão, né? Ele ia nos outros países da Europa e queria conquistá-los. E isso foi fazendo a França crescer, quase praticamente virar uma potência. E, como eu deixei claro no início, Napoleão não gostava muito da Inglaterra, porque acabou que ela era o único país que ele não conseguia subjugar. Ele praticamente tinha a Europa toda em seus pés. Porém, a Inglaterra não, porque ela tinha uma força naval muito forte e ele não conseguiria, né, combater ela em uma luta ali entre os dois. E aí, o que ele criou? Ele criou o chamado bloqueio continental contra a Inglaterra. Mas antes disso, a gente pode até citar que o governo dele foi praticamente uma dinastia napoleônica. Por quê? Porque ele ia conquistando assim, os países, alguns estados da França, ia colocando parentes como chefe, como general, como governadores dos países, para que ele também tivesse o poder daquele local. Então, foi se criando uma grande dinastia. Enfim, com isso ele criou o bloqueio continental contra a Inglaterra. O que seria o bloqueio continental? Ele queria muito, como eu disse, vamos dizer, ele queria muito ter a Inglaterra para ele queria ter poder sobre a Inglaterra. Como ele não conseguia, o que ele fez? Ele pegou todos os países que ele tinha o poder sobre, a maioria da Europa, a Espanha, Portugal, Itália, e o que ele falou para eles? Ele falou assim que eles estavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra, e se fizessem comércio com ela, eles iriam, o Napoleão iria atacar o país. Todos obedeceram, mas teve um que não quis tanto, Portugal. Por quê? Porque Portugal era muito dependente desse comércio com a Inglaterra, ele precisava dele para o país crescer e andar. Então, Portugal desobedeceu a Inglaterra e Napoleão disse que iria atacar a eles. E o que a família portuguesa fez? Napoleão foi para atacar e a família portuguesa fugiu e veio para onde? Para a colônia deles, o Brasil aqui. E depois disso, a Inglaterra, né, não ficou nada feliz em saber do que o Napoleão estava fazendo, impedindo esse bloqueio continental, impedindo o comércio entre os outros países com ela. E aí ela se juntou com a França e a Áustria, que também não estava nada contente com ele apoiar os jacobinos e o problema lá do absolutismo e tal. E aí os três se juntaram e começaram a planejar atacar o Napoleão. Mas tudo deu errado quando Napoleão resolveu invadir a Rússia. Por que deu errado? Porque Napoleão não quis esperar o verão nem nada, ele quis atacar a Rússia no inverno. E eu não sei se vocês sabem, mas o inverno da Rússia é um dos invernos mais rigorosos que existem no mundo. E aí, o que aconteceu? Napoleão mandou mais de 600 mil homens para atacar a Rússia, porque ele queria ter certeza da vitória. E aí, quando mandou esses homens para a Rússia, sabe o que a Rússia fez? A Rússia mandou queimar todas as fazendas na divisa onde os soldados de Napoleão entraram. As primeiras fazendas da divisa, ele mandou queimar todas as fazendas e matar todos os animais e todo tipo de comida. Por quê? Porque aí os soldados de Napoleão não conseguiriam saquear as casas, não conseguiriam ter abrigo, né? No frio eles precisariam de abrigo e não conseguiriam comer. E foi assim que o exército do Napoleão foi completamente derrotado, sem nenhuma guerra, somente com essa estratégia da Rússia. A gente tem que bater palma pra ela, né, gente? Porque imagina, que ideia sensacional. Assim, não sensacional, mas ideal, né, pra uma guerra, realmente. Enfim, e aí o que aconteceu? Todos os homens dele morreram, porque eles iam andando pra cidade próximas, alguns iam morrendo no caminho, os animais morreram, eles não tinham comida, não tinham abrigo, e aí todo mundo acabou morrendo e isso enfraqueceu demais Napoleão. E por último, aconteceu então a Batalha de Leipzig. Eu não sei se fala assim, gente, mas foi uma batalha ocorrida em 1813, logo após a morte do exército de Napoleão, né? Porque os países que estavam contra Napoleão aproveitaram-se dessa derrota que houve para tentar tirar o poder dele. E aí, nessa batalha foram Rússia, Prússia, Áustria e a Suécia. E aí, eles foram vitoriosos. Napoleão perdeu e precisou abdicar do título de imperador e partiu em exílio para a ilha de Elba. Só que isso durou pouco tempo. Na verdade, nesse tempo que ele ficou em exílio, o poder da França foi levado para Luís XVIII, irmão do Luís XVI. Ele que ficou em poder da França porque, né, não tinha mais ninguém para governar. Porém,
ele não tinha mais aquele poder absolutista que o rei, né, Luís da Revolução Francesa tinha. Não era esse poder tão absoluto, era mais maneirado, ele tinha que seguir algumas regras e tudo mais. Enfim, só que nisso, Napoleão, gente, ele foi tão inteligente, mas ele foi tão perspicaz que ele conseguiu fugir de seu exílio na ilha de Elba e voltar para a França. Ele se estabeleceu em Paris e continuou governando. E aí foi o famoso, né, governo de 100 dias. Nesses 100 dias que ele conseguiu governar, ele, né, tentou de alguma forma conseguir retomar o seu poder de imperador e tudo mais. Só que infelizmente ele não conseguiu, né, porque as forças que estavam contra ele, Inglaterra, Áustria, Alemanha e tudo mais, eles tomaram uma atitude, juntaram vários exércitos e lutaram novamente contra o exército de Napoleão. Novamente ele foi derrotado, foi uma luta bem perrenha no início, né, que foi a Batalha de Waterloo, que chamou, eu não sei se já fala assim também, mas enfim, foi essa batalha. E no início foi perrenha, só que a Inglaterra, por último, mandou seus 45 mil homens, que foi o essencial para acabar com a batalha. E novamente Napoleão precisou se render, abdicar o seu título de imperador e se exilar novamente, só que dessa vez numa ilha de Santa Helena, né, deixa eu ver aqui, Santa Helena, na costa africana. E depois disso ele morreu em 1821. Sobre a morte dele existem muitas teorias. Tem gente que fala que morreu de câncer, tem gente que fala que morreu de úlcera provocada por má dieta e ansiedade. E nas teorias mais conspiratórias mesmo, a gente vê gente falando que eles foram envenenando Napoleão ao redor dos anos, pouco a pouco, até que ele morresse, né? Então, assim, fica para reflexão de vocês. E aí eu vos pergunto, Napoleão é um herói ou ele é um vilão? Napoleão morreu envenenado ou Napoleão morreu de causas naturais? É isso aí, gente. Uma curiosidade sobre Napoleão é que ele teve muitas amantes e se casou 2 vezes. A primeira vez ele se casou com uma viúva, só que não era um casamento de amor, ela era infiel a ele era infiel a ela e eles não tiveram filhos. Por isso ele se divorciou. Desculpa. Por isso ele se divorciou e se casou com a filha do imperador da Áustria, Maria Luísa. Com ela ele teve seu único filho legítimo, porque ele tem muitos filhos bastardos, mas enfim, seu único filho legítimo, né, que veio do seu segundo casamento com Maria Luísa, foi Napoleão Bonaparte II. Então, gente, eu acho que é isso. Só assim, pra vocês saberem, depois que Napoleão foi pro exílio, quem governou, né, quem assumiu o poder da França foi Luís XVIII. E é só isso que eu acho que eu preciso dizer aqui hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui no comentário. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, quem quiser um resumo mais aprofundado, uma coisa mais detalhada sobre tudo que eu disse aqui agora, é só acessar meu blog. Aqui embaixo na descrição do vídeo, né, tem o link do meu blog. É só você acessar que vai estar lá, tá bom? Um beijo! E tchau, tchau!